Ok, irmãos, bom dia. Vamos dar início, então, à nossa aula, nossa segunda aula do nosso tema. E queria pedir que alguém voluntariamente nos elevasse numa palavra de oração. Alguém gostaria de começar orando? E eu peço que, se possível, liguem as câmeras. Eu não estou obrigando, é só um pedido pessoal. É tão chato você dar aula ficando sem ver as pessoas para quem você está falando, né? Mas se puder ligar a câmera, eu agradeço, tá bom? E, olha, e mais uma vez, antes da pessoa orar, eu gosto de estimular a participação. Então, fiquem atentos, eu vou pedir para vocês fazerem leituras bíblicas, até porque, além de ajudar na participação e tudo, que isso é muito positivo na aula, na hora que você fala, aparece sua foto aqui, né? Você falando, tá bom? Então, fiquem atentos aí, por favor, não fiquem constrangidos. Estou em casa, ninguém está me vendo. Então, quando pedirem para fazer uma leitura, eu não vou fazer nada. Não faça isso, tenha iniciativa, tá bom? Então, vamos orar. Algum voluntário ou voluntária para começar com a palavra de oração aqui? Quem gostaria? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa manhã. Sabemos que não merecemos receber isso das tuas mãos. Por isso nós estamos alegres, agradecidos. Obrigado também pela aula que vamos receber agora, pelo teu servo Kelvin. E pedimos que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, o inspire para nos proporcionar algo vindo de ti, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, Ivens. Valeu, Ivens Monique e a turminha toda aí de Pacuti. Muito bom tê-los aqui, e além dos outros irmãos também. Ok, como nós sabemos, nosso tema é com a palavra Pedro, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula, de 4. E antes de entrar no nosso texto, tá aí, vai ser Atos capítulo 2, grande parte do capítulo, aí você já deve ter uma ideia aí pela imagem do que vai ser o nosso assunto hoje, mas uma pequena recapitulação do contexto para a gente se situar no nosso texto de hoje, né? Contexto. Bom, nós vimos que na semana passada, quer dizer, na aula passada, nós vimos que o Senhor Jesus subiu aos céus e disse aos seus discípulos que esperassem alguma coisa, algo. O que ele disse para vocês esperarem em Jerusalém? Podem responder. Aguardem aí. O quê? A segunda vinda? O Espírito Santo. Ótimo. Aguardem o envio do Espírito Santo. Muito bem. Que é a promessa do Espírito em Jerusalém. Quantas pessoas havia na igreja, mais ou menos, entre homens e mulheres? 20. 120. 120, muito bem, Alice. 120 irmãos, mais ou menos o tamanho da luz do mundo, né? Bom, enquanto eles aguardavam, houve uma medida que foi feita lá, importante naquele período, aguardando o Espírito Santo chegar, habitar, aguardando a inauguração da igreja, mas eles tomaram uma decisão técnica e muito importante. O que foi que eles fizeram, enquanto estavam esperando, que foi o tema da nossa aula passada? Lembram o que foi feito? Tomaram a decisão lá. E teve uma pessoa que tomou a iniciativa. Irmãos, vamos fazer isso. E ele tomou essa iniciativa porque ele leu nas Escrituras. Interessante. Quando ele leu na Bíblia, a gente tá falando... Ele escolheu o novo apóstolo. A escolha do apóstolo. Perfeitamente. Muito bem, irmãos. A escolha do novo apóstolo, o substituto de Judas, e Pedro tomou a iniciativa. Já foi Pedro com a palavra. Já vimos lá Pedro falando algumas coisas sobre isso, tá bom? Então chegou o dia tão esperado, o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Esse é o sentido de Pentecostes, a palavra 50, 50, Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Então, não é preciso ser tão bom em matemática para calcular quantos dias eles tiveram que esperar Cristo. Esperar o envio do Espírito depois que Cristo subiu. Façam as contas aí. O pessoal que é bom de Bíblia e de matemática vai ser fácil, né? Lembra? Páscoa, Pentecostes, 50 dias. Mas aí veio, Cristo ficou um tempo vindo. Aí depois que ele subiu, quanto tempo se passou até que chegasse esse dia? 40 mais 50? Olha, 50 dias é o total. Dos 50, 40 dias Cristo ficou aparecendo entre eles e subiu definitivamente. Então, do dia 40 até os 50 são fácil, né? 10 dias, exatamente. Então, eles esperaram 10 dias, um pouquinho mais de uma semana lá, sem saber quando é que o Espírito Santo ia chegar. Então, os dados aí, Pentecostes é uma das 3 principais festas anuais dos judeus, corria em maio, junho, mais ou menos, ou maio ou junho, e celebrava o término de uma certa colheita, a colheita da cevada, era uma festa que eles celebravam. Então, finalmente chegou o dia, e
o Espírito Santo realmente desceu, como nós conhecemos. No dia de Pentecostes, a igreja foi fundada ali. Então vamos para o nosso texto, em Atos 2, de 1 a 4. Algum voluntário para ler? Posso ler. Pois não, Danilo, por favor. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso, ok. Então, alguns comentários rápidos. Eles estavam numa casa, notem isso, não era um local aberto, amplo, uma praça, algo assim. Eles estavam num local reunido, fechado, uma casa, e houve uma poderosa manifestação envolvendo sinais audíveis e visíveis, tá? Eles ouviram o som, deve ter sido assustador. Imagine o som de um vento muito forte, é amedrontador. E, além disso, o visual, o quê? Línguas de fogo descendo, que também pode ter sido algo no começo um pouco amedrontador, porque eles viram fogo descendo e pousando sobre cada um deles. Talvez nos primeiros momentos tivessem tomado um grande susto, o que é isso? Mas, quando viram, não era nada ruim, pelo contrário, era maravilhoso. Então, todo aquele temor deve ter certamente se transformou num grande júbilo, quando eles viram que aquilo vinha de Deus e era bom, era benigno para eles. Né? E falaram em línguas, notem que eram idiomas conhecidos, a gente vai já ver aqui, que não eram línguas estáticas, de êxtase, que não sabia o que era, ou língua de anjo, não. Eram línguas das pessoas, línguas internacionais, faladas por homens, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Momento histórico marcante, a era da habitação do Espírito no crente, que era absolutamente nova em toda a história humana, nunca tinha acontecido isso. O Espírito Santo sempre existiu, evidentemente, sempre teve o seu ministério, mas agora mudou o ministério dele. No Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas, saía, ele capacitava para uma determinada função, e às vezes até sobre descrentes ele vinha e capacitava para alguma coisa. Saul profetizou, Saul não tinha nada de crente. Balaão chegou a profetizar, Balaão era um bruxo, né? Enfim, o ministério dele mudou completamente. Agora ele vinha selar as pessoas, só os crentes, sela mesmo para sempre, nunca mais ia sair, e nós temos intimidade com o Senhor, porque ele mora em nós, algo absolutamente novo. E foi o começo da era da igreja. Tá bom? Bom, então, prosseguindo, Atos 2, de 5 a 8. Quem gostaria de ler? Voluntário ou voluntária? Posso ler. Pois não, por favor. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí... E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Isso, algumas observações. Estavam habitando, mas evidentemente de uma forma provisória, que era uma festa. Todas as nações é uma generalização. Interessante como um princípio de interpretação das escrituras é entender se há alguma figura de linguagem ali. Isso é muito importante. Normalmente, interpretamos a Bíblia literalmente, sim, dentro do razoável. Né? Então, o excesso de literalização seria nocivo. Por exemplo, quando Cristo diz, eu sou a porta, evidentemente, ele está usando uma metáfora. A gente tem que entender isso. Né? E daí, quando ele diz, isso é o meu corpo, é claro que não é literal, é uma figura. Né? Enfim, é importante nós sabermos quando a Bíblia fala de uma forma absolutamente literal ou ela fala como nós falamos. Nós normalmente falamos expressões idiomáticas ou exageros entre aspas, todo mundo foi. A gente sabe disso, o bom senso mostra. E a gente tem que usar isso nas escrituras também, tá bom? Seja como for, os 120 devem ter saído de casa para as ruas. Lucas não dá todos os detalhes. Por que eu falo de Lucas, né? Pedro, o nosso assunto? Porque Lucas é o autor de Atos, tá? Então ele não diz exatamente como foram tudo, mas evidentemente algum tempo se passou, eles devem ter ido saindo da casa, indo para as ruas, foram se misturando com as pessoas, né? Então, imagine a perplexidade daquelas pessoas, dos que estavam lá, os transeuntes lá, vendo 120 pessoas saindo ali e falando, talvez alto, louvando a Deus de uma forma bem alegre, bem espontânea, e eles reconhecendo que estavam falando em línguas diferentes. Alguns reconheceram nas suas próprias línguas, como nós vimos aqui. Né? Vamos lá, então.
Eles disseram que eram todos galileus. O que é Galileu? Galileu é o que vem da Galileia, é a parte mais do norte. Interessante que, uma curiosidade, né, no local ali, eles estavam em Jerusalém, parte sul, está aí, a capital religiosa de Israel, a cidade mais importante. Os eruditos, os acadêmicos moravam ali. Galileu era mais assim, o pessoal menos instruído e tal, é o povo mais assim do interior, não dá nada contra o pessoal do interior, tem gente do interior que sabe muito mais coisa do que o pessoal da capital, eu sei, mas geralmente o pessoal da capital, a capital é aqui, onde tem as grandes universidades e tal, o pessoal de cidade pequena, mas os galileus eram assim. Talvez como muita gente do sul do país, às vezes os nordestinos têm aquele estigma, né? O sul é a parte mais desenvolvida. Nordestino, é o povo mais assim, né? Enfim, depois acontecia isso lá de uma forma bem acentuada. Os galileus eram do norte ali, e a Judéia, que era como dizia o quente, né? A parte mais erudita, tá bom? Mas, enfim, prosseguindo aqui, locais de origem mencionados. Sabe quantos locais são mencionados aqui, que Lucas vai dizer aqui agora, não vamos ler todos, mas ele fala mais ou menos 15 locais diferentes, tá? Tá aí, não vamos ler todos, mas aí pega África, pega a Europa, Roma, por exemplo, Creta, que é da Grécia, pega grande parte da Turquia, que está ali ao norte, pega a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, regiões que hoje seriam o Irã, a Arábia, e, claro, evidentemente, a Judéia. Então, gente de todas as nações representativamente estavam ali, ok? Vamos lá. Atos 2, de 11 a 13. Quem quer ler? Eu leio, Kelso. Pastor, posso ler? Ok, o Tiago tinha... Irmão Johnson, o Tiago tinha falado, o irmão leu o próximo, tá bom, irmão Johnson? Ok. Então eu vou ler aqui. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Isso. O assunto que eles estavam falando era as grandezas de Deus. Estavam louvando. Deve ter sido algo maravilhoso, né? Imagine quando a gente está... Talvez, certamente, você já deve ter participado de algum culto de adoração, de louvor, ou mesmo momentos muito marcantes de uma mensagem muito impactante, e você sai vibrando, sai mais leve, mais entusiasmado. Imagine nesse dia aqui, que foi algo absolutamente extraordinário. A vinda do Espírito para habitar pela primeira vez, eles cheios do Espírito ali, vibrando ali, falando. Não é uma experiência de fora de si, um transe, de jeito nenhum. Eles completamente dentro da sua razão, sim, mas vibrando, como nós podemos estar vibrando e absolutamente dentro do nosso raciocínio. Era o caso ali, tá? O povo ficou perplexo vendo isso e alguns achavam que eles estavam bêbados. Aqui a gente já conclui uma coisa triste. 2 tipos opostos de reação quando Deus se manifesta. Uns ficam perplexos, o que está acontecendo? E vão fundo saber o que é isso. Outros, tem até 3 tipos de reação. Outros são meio indiferentes e outros, como foi aqui o caso, faz difamar. Então é bêbado. Não é isso que eles fazem com a gente? Crentes são loucos, são fanáticos. Enfim. E certamente eles se dirigiram ao local onde a multidão se concentrasse e facilitasse Pedro se dirigir a eles. Então, como eu falei, Lucas não dá todos os detalhes, mas Pedro agora vai se dirigir a todo aquele povo, milhares de pessoas, então deve ter sido um local aberto, e alguns acham que foi o templo. Eles podem ter ido até o templo de Jerusalém, que era fácil de juntar muita gente ali, é uma possibilidade. Tá bom? Vamos lá. A mensagem em si. Agora vamos entrar na mensagem de Pedro, que foi a primeira mensagem da história da igreja. Vamos ler os versículos 14 a 16. O irmão Johnson podia ler, por favor? Atos 2, 14 a 16. Atos 2, 14 a 16. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Isso, ok. Introdução. Notem a solenidade de Pedro na abertura dessa mensagem, que foi a primeira mensagem da história da igreja. Notem aqui, certamente nossa tradução reflete bem essa solenidade. Quando ele diz, ergueu a voz, advertiu, varões judeus e todos os habitantes, tomem conhecimento disso, atentem nas minhas palavras. Olha a ênfase que ele está dando, prestem atenção, isso aqui, em outras palavras, é muito importante o que eu vou dizer agora.
horário seria 9 da manhã, então se estivesse embriagado, essa hora seria algo realmente muito estranho. Pedro, nessa mensagem, ele vai citar 3 passagens do Antigo Testamento, passagens famosas, uma delas não tão famosa, essa primeira que a gente vai ver talvez não seja tão famosa quanto as outras 2, mas 3 passagens muito impactantes, e evidentemente ele vai citar falando do cumprimento delas dentro daquele contexto ali. A primeira delas, como nós já vimos aqui, foi Joel. Ele vai já ler uma profecia de Joel. Joel talvez não seja um dos profetas mais conhecidos. Quem era Joel? Quem sabe dizer alguma coisa sobre ele? Quem sabe? Era um poeta, era o quê? Aliás, ficou bem evidente o que ele era. Mas se alguém puder saber, dar um pouquinho mais de informação, ele está em que parte da nossa Bíblia? Na parte dos poéticos, salmos, provérbios. Profetas menores. Isso, profetas menores. Existem 2 profetas menores, desculpa, 12, né? E Joel é o segundo deles na ordem canônica. O que é a ordem canônica? É na ordem que está na nossa Bíblia. Oséias, Joel é o segundo. Né? Não sabemos exatamente quando ele profetizou. Aliás, ele é um dos 2 profetas que são mais difíceis de ser datados. Normalmente, os profetas menores, eles dão informações sobre a época em que eles falaram, nos dias do rei fulano, então é fácil saber. Mas Joel não tem nenhuma dica, então nós não sabemos. Possivelmente, pelo contexto, foi nessa época aí, 835, ou seja, foi um dos primeiros profetas que escreveram as escrituras a profetizar. Nos dias dele houve uma grande praga de gafanhoto, que ele usa aquilo no livro-texto para fazer uma comparação entre aquilo que foi terrível e com algo muito pior do que uma praga de gafanhoto que vai acontecer no futuro, que é a grande tribulação, que ele chama muito de dia do Senhor. Tá? Esse é o contexto rapidíssimo do profeta Joel, e é quem Pedro vai citar agora. Então, estamos no 17 a 21, a citação que ele faz de Joel. Quem quer ler esses 4 versículos? Eu posso ler. Pois não, por favor. Eu, Solange. Deixa eu abrir a câmera, né? Ok, Solange. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Interessante. Essa profecia muito rica, muito densa de conteúdo, ela tem um quê de mistério, e por que Pedro citou? Mistério em que sentido? Alguns debatem, como é que foi essa profecia cumprida aqui? O que ela teve a ver com o dia de Pentecostes? E alguns dizem, sugerem uma opção, outros sugerem outra, como ela foi cumprida, não foi, em parte, enfim. Mas vamos tentar descobrir por que será que Pedro citou essa profecia ali. Como eu comentei, Joel, um tema bem recorrente na profecia de Joel é o dia do Senhor, que entendemos que é a tribulação, especialmente a grande tribulação. Então, por que Pedro fala disso aqui? E, aliás, notem que será que ele está dizendo aqui, isso parece um pouquinho com algo que vai acontecer, como disse Joel. Foi assim que ele apresentou essa profecia, os mais atentos vão perceber no próprio versículo que a gente acabou de ler. Será que a gente tem uma dica de se essa profecia foi cumprida, ou não tem nada a ver, só Pedro pegou apenas para dar um exemplo? Então, tem uma dica aqui dentro do texto que a gente leu? Tem. Como foi que Pedro apresentou isso? Versículo 16. O que ocorre é o que foi dito. É o primeiro. Eu acho que é o que aconteceu e o que vai acontecer. Ok, beleza. Vamos já comentar isso. Concordo, viu? Mas vamos lá. Pedro apresenta como um cumprimento. Isso é aquilo, tá? Bom, o que foi prometido em Joel aqui? O que Joel prometeu aqui? Pelo que a gente leu, não precisa você dizer, mas eu não entendo nada dos profetas menores. Não precisa. Está no texto que a gente acabou de ler. Resumindo, olha, todos nós fomos crianças e estudamos, talvez, a interpretação de texto. Alguém mostrava um texto para você ler e você ia interpretar aquele texto. Vamos interpretar esse texto. E o que diz aqui? Esses 5 versículos que nós lemos. O que foi prometido? Que o Espírito Santo seria derramado, Kels? Perfeitamente. Derramamento do Espírito. Ótimo, muito bem. A Monique, né, que falou? E ele fala 2 vezes aqui. 2 vezes ele diz. Prometido, derramamento do Espírito. Beleza. O que mais?
Sobre quem dentro da profecia de Joel? Sobre os reis, os ungidos. Uma dica, antes de responder, no Antigo Testamento, quem eram as pessoas ungidas normalmente? Eram os reis, os profetas, os sacerdotes. Eram os 3 cargos que, por excelência, eram ungidos com óleo. E o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Mas, enfim, sobre quem que Joel está dizendo aqui, quem que ia receber o Espírito Santo? Toda carne. Toda carne. Isso, Helder. Toda carne. E ele enfatiza mais. Aí ele deixa bem claro que ele está... Olha só, fala de homens, fala de mulheres, jovens, velhos, servos, ou seja, faixa etária, homens e mulheres, condição social, seja o que for, todo mundo vai receber o Espírito Santo, que ele está dizendo que era uma grande novidade. Imagina o leitor do dia de Joel, séculos antes de Cristo, que eles nunca entenderam, eu vou ter o Espírito Santo? Quem sou eu para receber o próprio Espírito Santo? E era bem inovador nos dias de Joel, pois agora Pedro está dizendo, chegou o dia. Tá? O que mais? O efeito, segundo a profecia de Joel, o que é dito que ia acontecer com quem recebesse o Espírito? Profetizarão. Isso, profetizarão, ele fala 2 vezes também, ele enfatiza aqui, ok? E ele fala também algo que vai caracterizar, prodígios e sinais, onde ele diz aqui? Embaixo do céu, da terra. Ok, céu e na terra, ele dá até os exemplos, vai ter sangue, vai ter fogo, fumaça, sinais no sol e na lua, fala de tudo isso que vai acontecer. E ou seja, tudo isso vai acontecer antes de um certo evento que ele diz aqui, que dia? Que é? Antes da vinda do Senhor? E ele diz aqui como o dia do Senhor, né? O glorioso dia do Senhor, que é a vinda dele, eu sei. Mas que ele diz como dia do Senhor e uma coisa muito importante, fundamental, a salvação é a quem? Atrás quando for invocar o nome do Senhor. Pronto. Salvação a todo aquele que invocar o nome do Senhor, basta invocar, se invocar verdadeiramente, claro. Tá? Isso é o resumo do que Joel disse. Agora vamos tentar... O que disso aqui foi aplicado naquele dia? Por que Pedro fez esse link, essa ligação? Claro, o Espírito Santo estava sobre ele. Mas no lado humano, como é que ele raciocinou e viu? Isso se cumpre hoje. Será que tem alguns pontos de semelhança? Tem. Quais seriam os pontos de semelhança, pelo que você viu aí? Primeiro deles, derramamento do Espírito. Claro, isso é uma grande ligação entre a profecia de Joel e o que aconteceu o Espírito vai descer sobre todos. Pronto, isso aí não tenha dúvida, foi um link, uma ligação. E sobre todos. Aí eles estavam vendo 120 irmãos e irmãs, talvez, bem provavelmente tinha velhos, tinha jovens, homens, mulheres, gente de condições sociais diferentes, seja como for, todos ali estavam falando, no caso, em línguas. Né? Então, cumprindo ali, estão percebendo os pontos de ligação. E Joel fala de profecia. Aqui não fala, Lucas em Atos não diz que houve profecia em si, mas tem algo que a gente pode fazer uma ligação com a profecia. O que era? O que estavam fazendo ali? Isso é bem claro aqui no texto. Invocando o nome do Senhor. Isso, e tinha alguma manifestação diferente ali? Eles estavam profetizando, falando em línguas. Pronto, exatamente, no caso as línguas. Então, olha a associação. Espírito derramado sobre todos, houve uma evidência? Houve. Eles estavam, no caso, falando línguas que correspondia à ideia de que alguém estava profetizando ali. Mas também tem pontos da profecia que não se aplicam ao Pentecostes. Quais? Lembra aí. Pode ler de novo, se quiser. No versículo 20, né, que ele fala o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Perfeito, Kézia. Esses grandes sinais, inclusive, ele até detalha, vai ser no sol, no céu e na terra, vai ser na lua, no sol. Isso, ele dá esses detalhes, isso aí é literal, vai ser literal isso aí. Não foi cumprido. Esses prodígios aí do versículo 20 e do versículo 19, não foi cumprido. Opa, então foi cumprido uma parte, não foi cumprida a outra? Por isso ocorre aquela divergência de como a profecia foi cumprida. Como é que é isso? Alguns acham que ela foi toda cumprida no Pentecostes, alguns. Eles dizem, tudo foi cumprido, nada é futuro. Aí você, nada é futuro? E esses sinais no sol e na lua? Aí a explicação mas lembra que quando Cristo foi crucificado, não veio treva sobre a terra? São sinais que Joel fala. Isso convence? Para mim, não. Ou seja, tem sinal que não foi cumprido ainda, óbvio. Outros acham que o cumprimento é parcial. Parte foi cumprida literalmente, sim, mas tem parte que não foi e vai ser cumprida na segunda vinda. E outros acham que o cumprimento é todo futuro. Ou seja, nada foi cumprido.
Nada, nada, nada. Pedro eu já dei esse exemplo aqui. É como se Pedro estivesse só vendo uma comparação, mas não está dizendo isso foi cumprido. Qual será a melhor alternativa para essas aí? Parcial. A parcial. Kézia já falou, eu até disse que concordo com ela. A parcial. Então, respondendo qual seria a correta, eu, dentro da minha convicção, essa é aí. Foi cumprido em parte e o restante virá. E isso não é de surpreender, o Antigo Testamento é cheio de passagens assim, versículos que lado a lado, um se refere à primeira vinda de Cristo e o outro se refere à segunda. Detalhe, alguém pode dizer, mas ele não disse que vai ter um intervalo. Diz não, eu sei, mas tem passagem nas Escrituras que é claro que ele se refere à primeira vinda de Cristo e depois se refere à segunda, não fala do intervalo entre as duas vindas, mas só fala dessas duas coisas. O intervalo está omitido lá na profecia. Eu entendo que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ok? Prosseguindo. Eu já comentei isso aí, o que falta vai ser na tribulação. Isso faz uma ligação grande entre a primeira e a segunda vinda de Cristo na profecia. É interessante como se Deus focasse muito numa vinda, foca na outra e não comenta muita coisa sobre o que acontece entre as duas vindas. Ok? Vamos lá. Vamos para o 22 a 24, vamos prosseguir aí, já que a gente já viu como é que Pedro citou Joel. Quem quer ler? 22 a 24. Posso ler? Pois não, por favor. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Até o 24? 24, é. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. É bem interessante, não sei se vocês perceberam, mas Pedro aqui, ele fala, cada um desses versículos, ele fala algo bem significativo. Bom, é evidente, aliás, antes de falar isso, é evidente que Pedro associa o cumprimento da profecia com a recente vinda de Cristo entre eles. Ele está dizendo que hoje aconteceu isso, aí ele começa a falar logo de Cristo, então ele está fazendo uma ligação. A vinda de Cristo foi aquilo que aconteceu para que pudesse ser cumprido isso. E a ligação? Milagres, prodígios e sinais. Você deve ter notado. Joel fala que vai ter milagres, vai ter prodígios e sinais. Aí ele vai dizendo, pois Cristo esteve aqui e fez milagres e prodígios. Já está fazendo uma ligação até aqui, usando as mesmas palavras, praticamente. Tá? Mas vamos lá. O que é interessante, eu queria comentar desses 3 versículos. Versículo 22, qual é o assunto aí? Aliás, antes de mais nada, interessante que ele diz, Jesus o Nazareno. Nazareno é que vem de Nazaré, da Galileia. Nazaré é uma cidade não era muito benquista, não era muito valorizada. Então, interessante que Pedro, como se diz, não estava nem aí, no sentido de eu vou apresentar a pessoa que vem lá do interiorzão, algo assim, bem que as pessoas não vão respeitar, não veio de Jerusalém, não. Olha, pouco se importava. Jesus, o meu Salvador, o Rei do Universo, ele veio foi de Nazaré, claro, no lado humano dele. Ou seja, isso não tirava nem um pouquinho o peso de Pedro falar de quem era Cristo. Versículo 22, notem que ele fala do ministério terreno de Cristo. Ele fala claramente, foi aprovado por Deus com, já falei, milagres, prodígios e sinais e tal. E no segundo ele fala da morte de Cristo. Notem aí, quando ele fala da morte de Cristo, primeiro fala do ministério terreno, depois fala da morte. O que ele diz sobre a morte de Cristo? Versículo 23. 2 coisas interessantíssimas aí. Que foi o desígnio de Deus? Foi. Isso. Totalmente dentro do plano de Deus e, ao mesmo tempo, complete a frase. E foram eles que mataram. Exatamente. Uma coisa não anula a outra. Interessantíssimo. Dentro do desígnio do Pai. O Pai é soberano sobre tudo. Interessante que algumas pessoas de linha mais arminiana dizem que colocam tanto peso nas decisões do homem que Deus, muita coisa Deus não vai fazer, não pode fazer porque depende do homem. Não estou dizendo que todos os arminianos chegam nesse mesmo nível de constatação. Porém, diminuir a soberania de Deus é algo que não é bíblico de forma alguma. Então, dizer que agora estão esperando a pessoa se converter, Deus não pode fazer nada no caso para converter alguém, ou não, é o homem que decide. Não é assim. Deus é responsável, Deus é que determina tudo, e isso não o torna alguém que gosta do pecado de forma alguma. Entra a soberania dele, ele é santíssimo, mas ao mesmo tempo o homem caiu no pecado, e como maldição, como punição, Deus permitiu que o mal tomasse conta, e o homem vai ser responsabilizado por aquilo.
né? Mas não anula o fato de que quando Deus quer mesmo, ele impede o mal. E quando ele quer, ele permite e vai agindo através, usando isso até para ser glorificado de alguma forma e aperfeiçoar o povo dele através do que o povo sofre, tá? Mas seja como for, dentro do desígnio do Pai, totalmente, e ao mesmo tempo os homens foram culpados. Eles foram mortos pelos judeus. Mas os judeus usaram quem, que diz aqui? Com outra palavra? Os iníquos. Os iníquos. A quem que ele está se referindo? Os romanos. Romanos, exatamente. Olha a distinção aqui. Vocês mataram. Vocês quem? Judeus. Através dos romanos, que ele chama aqui de iníquos. É interessante, a rigor, os judeus também foram iníquos, claro. Mas ele usa essa terminologia aqui, apontando para quem não era judeu aqui, no caso. Tá? Versículo 24, ressurreição. Tá? E o que ele fala sobre a ressurreição aqui? Era inevitável. Ele não podia ficar na morte. Perceberem uma coisa interessante? 3 aspectos da vida vinda de Cristo, do ministério dele. 3 fases. Ministério terreno, morte e ressurreição. Tudo isso bem resumido aqui nesses 3 versículos. Mas em todos os 3 pontos, completa a frase aí. Quem está presente aí nos 3 versículos? Olha aí. Deus. Deus, interessante. Deus operou os milagres em Cristo. Deus permitiu que ele fosse morto, ou designou isso, por propósito bom. Se ele não tivesse morrido, você não estava aí nem eu, falando da palavra dele, entendendo e vibrando com a nossa salvação, ninguém seria salvo. E no terceiro, Deus ressuscitou. Os 3 pontos que Deus esteve presente. E, novamente, já comentando isso, soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, que já foi comentado. Coragem de Pedro. Onde é que a gente pode ver nesses versículos como Pedro estava sendo corajoso? Descubram aí. Vós o mataram. Exatamente. Vocês mataram ele. Olha que diferença do Pedro de poucas semanas antes. Enfrentando milhares de pessoas ali, inclusive, provavelmente, liderança ali também. Vocês mataram o Redentor. Forte. Acusando de crime, chamando de criminoso, né? Vamos lá, versículo 23. Eu sei que não era a resposta esperada, mas eu sempre achei meio coragem dele também quando ele chama os romanos de iníquos, né? Porque também. Não deixa de ser quem estava dominando eles lá, né? É verdade, Danilo. E provavelmente tinha soldados romanos por ali também. Com certeza. Exatamente, bem observado. 25 a 28. Segunda profecia que Pedro vai citar. Qual foi o livro, o capítulo? O capítulo é mais difícil. Quem foi pelo menos o profeta que Pedro acabou de citar? Joel. Agora ele vai citar outra passagem bem messiânica do Antigo Testamento. O que ele vai citar? Vamos ver lá. Ops. Quem quer ler? 25 a 28. Cadê? Eu posso ler. O Daniel está querendo ler, eu acho. Não sei se ele está com problema no microfone. Então vai lá, Daniel. Mas não estou ouvindo a voz dele, não. Daniel, acho que está com problema no teu microfone. Então, a irmã, quem é que ele era a Solange? É Solange, pronto, eu leio. Pois não. Liga a câmera, Solange. É a câmera, desculpa. Para saber que é você mesmo. Não, estou brincando, claro que eu sei. Mas mesmo assim, vamos lá. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quiseste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso, esse é um salmo messiânico importantíssimo de Davi, e ali ele fala, ele é no salmo, tem um fiel que está clamando ao Senhor, com muita confiança, ele até diz, ele se chama, no caso o salmista aqui, a gente vai ver a quem que se aplica, ele é o santo de Deus, e ele sabe que Deus não vai deixá-lo na morte. Ele não vai ver corrupção. Corrupção no sentido moral? Não. Corrupção física. A ideia é, eu estou bem, tu estás ao meu lado e meu corpo não vai se decompor. Tu vai me livrar disso e eu vou estar na tua presença com muito deleite. Resumindo esse trecho do salmo, esse partezinho do salmo, é isso que ele está dizendo, tá bom? É uma prova bíblica da ressurreição, tá? Já comentei isso aí.
Atos 29 a 31, agora Pedro vai explicar isso. Vamos ver o que ele vai dizer. Quem quer ler? Atos 2, 29 a 31. O irmão Johnson levantou a mão. Foi não. Atos 2, 29 a 31. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Beleza. Então ele aplica direitinho. Olha, Davi, ele chama aqui de quê? De patriarca, interessante, né? Toda dinastia veio dele. Né? Davi, ele morreu. Não pode estar se aplicando a ele. Inclusive, ele até diz aqui, ou seja, ele não está se referindo a si próprio. Davi morreu. Morreu e foi sepultado e acabou-se, como corpo. Né? Aliás, é possível até que ele tenha apontado na direção do túmulo de Davi. Interessante. O túmulo, pelo que a gente entende, não estava ali no templo, a uma certa distância, mas ele pode ter apontado na direção, devia ser algo bem conhecido. Hoje existe uma suspeita muito grande dentro do local exato onde Davi foi sepultado. Se você for ler sobre isso, é bem interessante. Tem um local lá, que tem um túmulo lá, que tudo indica que é onde Davi foi sepultado. E é ali em Jerusalém também. Tá? Então, devia ser bem conhecido. Né? Notem que ele era profeta, que é dito, além de rei, e chama de patriarca, e ele faz uma referência a uma certa aliança aqui. Que aliança? Aliás, o Antigo Testamento tem quantas alianças incondicionais? Quem sabe? 5, 1. Isso, Danilo está contando aí. Conta, Danilo. Eu estou lembrando de Abraão, de Davi. Isso. Porque a mosaica é condicional, né? É condicional, é. E falta uma. E a nova aliança? Nova aliança. Perfeito. 3 alianças incondicionais. A abraâmica, que é a primeira delas, a davídica, que é mencionada aqui, e a nova aliança, que eu entendo que nós já estamos nela em alguns aspectos dela, mas é outra história. Tá? Então ele faz uma referência à aliança davídica. Descendente de Davi vai ser rei eterno. Promessa maravilhosa. Tudo indica que Davi se referia ao Messias conscientemente, pelo que nós estamos entendendo. Né? E a curiosidade é que Pedro usa os mesmos termos do Salmo para dizer isso foi cumprido. Ok? Vamos lá. 32 a 36. Continuando aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para falar, perguntar. Vamos lá. Mas enquanto isso, vamos para 32 a 36. Quem quer ler? Irmão João, só está no ponto aí? Eu estou até vendo sua imagem que você quer continuar. Eu posso ler, se precisar. Posso, pastor? Morgana, então. Pronto, ele gentilmente, cavaleiramente, você deu lugar para Morgana. Por favor, Morgana, então. O irmão João fica para a próxima, tá bom? Então vamos lá, Morgana, e depois o irmão João. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto, mas Pedro continua aqui sua explanação do Salmo 16. Notem que ele já citou 2 passagens. O que ele vai dizer aqui agora, nós somos testemunhas da ressurreição, conforme o capítulo 22 nós já falamos, não precisa repetir. Versículo 32 ele diz, nós somos testemunhas da ressurreição. Né? Interessante que notem aqui, o testemunho apostólico, ele próprio e os outros 11 que estavam ali com ele, lado a lado com o testemunho das completas. Pensem aí. O que ele vem fazendo, Pedro, aqui? Ele vem, qual tem sido o conteúdo da pregação dele, que a gente já viu aqui, em grande parte? Pelo menos aqui ele acabou de citar algo que fala da ressurreição de Cristo. Então, ou seja, o Pedro está dizendo, nós cremos quem ia falar aí? Das Escrituras? Exatamente.
Isso, Danilo. Testemunho das Escrituras. Interessante. Pedro pegou o testemunho das Escrituras, que profetizavam disso, está aqui, está na Bíblia isso aqui, em outras palavras. Salmo 16, ele diz, e nós somos testemunhas de que isso realmente aconteceu com Jesus de Nazaré. Ok? Versículo 33, ele diz que Cristo foi exaltado e recebeu a promessa do Espírito Santo. Essa exaltação de Cristo, ele se refere à ressurreição em si? Pelo próprio texto a gente pode ver. Na própria frase aqui. Será que a ressurreição é igual à exaltação ou ele se refere a outro aspecto? O pessoal está calado. É o derramamento. Ok, mas antes do derramamento, o que aconteceu? Tá ligado, Danilo. A promessa do Espírito Santo. Ok, o Tiago respondeu certo. Como é, Tiago? Quando ele foi ressuscitado, ele sentou à destra de Deus. Exatamente. Imediatamente? Não, porque ele passou 40 dias aqui, aí depois que ele subiu. Perfeitamente. Interessante que a fase da exaltação de Cristo envolve a ressurreição, ele foi ressuscitado, mas não ficou na presença do Pai direto lá, não. Ele não ficou definitivamente lá, ele foi ressuscitado, ficou 40 dias. Depois, o que aconteceu? Depois da ressurreição, qual é o próximo passo da exaltação dele? Ressuscitou. Teve algo que foi marcante. A subida dele, a ascensão dele é outro passo. E então, ele sentado à destra do Pai. São 3 fases. Glorificado, né? Glorificado nesse sentido. Num certo sentido, o corpo dele já estava em glória, não aquela glória visível que João viu depois em Apocalipse, né? Mas glorificado no sentido que já estava com o corpo definitivo, né? Na hora da ressurreição ele já estava com o corpo imortal, tá? Agora, a fase da exaltação de Cristo envolve a ressurreição, a ascensão, ao fato dele subir e sentou-se à destra do Pai, é o ato dele se sentar. Eu costumo dizer a entronização, agora eu uso essa palavra com cuidado, eu coloco aspas. Entronização no sentido que ele está sentado no trono do Pai. Porém, não confundam isso com a entronização, como está prometido nas Escrituras, que ele vai reinar aqui no trono davídico em Jerusalém. É outra coisa, tá? Então, eu digo entronização, mas explicando isso aí, entronização hoje no céu, em alguns pontos, mas não é o cumprimento dele como rei de Israel ainda não, tá bom? Enfim, vimos alguns passos, promessa do Espírito, foi comentado, alguns irmãos comentaram, então Deus enviou a promessa do Espírito. Notem que Cristo o derramou. Está vendo aqui? Exaltado, pois, a destra, tendo recebido a promessa, ele, Cristo, lógico, derramou. Versículo 17 usa o mesmo verbo. Quem é que está lá no 17 que está falando que ia derramar o Espírito? Quem é? Versículo 17, quem já leu? Joel. Não, Joel que fala, mas ele diz que quem ia derramar o Espírito? Senhor, né? O Senhor. Javé, no originalzão. Então, o Deus ia derramar o Espírito. E aqui diz que Cristo derramou o Espírito. Olha o Pai e o Filho sendo usados na mesma ação aí. Interessante isso aí, tá bom? Notem toda a trindade em atividade aqui. Cristo exaltado à destra do Pai e enviou o Espírito Santo. As 3 pessoas da trindade envolvidas nesse evento magnífico aqui. Ok? Prosseguindo, ele diz aqui, vocês estão... cadê? Qual é o versículo que diz isso? Ok. Isso que versículo 33. Vocês veem e ouvem literalmente. Vem cá, ele diz que Davi não subiu aos céus. E Davi foi para o inferno? Não, claro que não. Ele era pessoa salva. O que ele quis dizer que Davi não subiu ao céu? O corpo dele. Ok? A ideia seria essa. Davi não subiu ao céu com o corpo. O corpo foi decompôs, virou pó. Não tem dúvida. Davi morreu há 3.000 anos já. Né? Agora ele citou o Salmo 110. Acabou de citar. Aliás, a gente já leu, né? Isso, acabamos de ler. A gente leu até o 36, não foi? Foi. Ok. A gente acabou de citar o Salmo 110, que é o terceiro texto que Pedro cita aqui na sua mensagem. Esse salmo é um dos mais citados no Novo Testamento, talvez o mais citado, ok? Curiosamente, ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor,
No original, no Antigo Testamento, tem duas palavras, é como se fosse, disse Yahvé, o Javé, o Senhor, com letra maiúscula na sua tradução. Javé disse ao meu Senhor, Adonai. Então, duas pessoas. Jeová, Javé, melhor dizendo, disse a Adonai, ou seja, o pai disse ao filho. E Davi chama o filho de Senhor dele próprio, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha, interessante isso aí, no pleno Antigo Testamento, sendo falado dessa forma. Ok? Vamos lá. Notem que Cristo está sentado à destra do Pai até um tempo, só por um tempo. Depois os inimigos vão ser subjugados, tudo vai ocorrer em etapas. Ok? Note que ele diz também toda a casa de Israel, nós lemos o 36, não é só a casa de Judá, ele está falando de Israel como um todo, a profecia do Antigo Testamento também. E só uma curiosidade aqui, no versículo 36, o final da frase, ele diz, o fez Deus a esse Jesus que vocês crucificaram. No original termina dessa forma, ou seja, termina com a acusação deles. Mais uma vez Pedro acusa, Deus fez Senhor em Cristo, a quem? A esse que vocês crucificaram, a ênfase aí que ele está dando. O Pai o fez Senhor e Messias, Senhor e Cristo. Peraí, eu troquei a palavra aqui, eu errei, não foi? Acho que eu vou ter que digitar de novo. Não foi? Versículo 36. Errei ou não errei? Deus fez o quê, Cristo? Fez de Cristo o quê? De Jesus. Tá aí, finalzinho do 36. Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Então eu errei. Eu botei Messias. Não é mesmo? É ou não é, Danilo? Não é, não? É, mesmo tipo. Cristo é no grego, Messias vem do hebraico e no português seria ungido. Mesmo sentido, tá? Deus fez Jesus Senhor e Messias, o prometido no Antigo Testamento, redentor dos homens, restaurador de Israel, Rei das Nações. Aliás, todo mundo canta aquela música, Rei das Nações. Olha, isso é uma música profética, no sentido de que ela aponta para o futuro, quando ele voltar, né? E bênção das nações. Ok? Mais uma vez, versículo 21, cadê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No Antigo Testamento tem Yahvé, e aqui tem Cristo. Quer dizer, aqui ele está se apontando para Cristo. Olha o Antigo Testamento, que aponta para Deus, sendo interpretado no Novo, como apontando para Cristo. Cristo é o representante perfeito de Deus, sendo ele o próprio Deus também. Terminou a mensagem de Pedro, aqui. Tá? Então, a rigor, sendo palavras de Pedro, a gente podia concluir aqui. Terminou. A mensagem foi essa aqui. A primeira mensagem da igreja acabou aqui. Mas vamos analisar um pouquinho, já arrumando para o final da aula, já temos uns poucos mais minutos, mas vamos ver os resultados dessa pregação. O que aconteceu com os resultados em decorrência disso? Versículo 37 a 39. Irmão João, você pode ler, por favor? Posso sim, pastor. Pois não. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bom, inclusive, apesar de que a pregação em si terminou, ainda temos aqui algumas palavras de Pedro. E notem, a reação foi a melhor possível. Muitos foram quebrantados. A ideia de compungido aqui é a ideia de perfurado, foi traspassado, atravessado mesmo. Acho que a NVI tem afligido, salvo engano. Né? Então ficaram quebrantados mesmo, muitos deles. 3.000 pessoas ficaram quebrantados ali. Né? Havia uma esperança para eles, Pedro diz aqui, mas tinha que, mediante o quê? Ele condiciona de alguma forma? Arrependimento. Exatamente. Se vocês se arrependerem, salvação não é automática. Cristo não veio morrer por todos indiscriminadamente, independente do que os homens façam. Não, essa não é obra humana, não. A obra é de Cristo. Porém, para ter acesso a isso, só mediante o arrependimento, que também vem de Deus, eu sei, mas no lado humano, o homem tem que se arrepender. Senão, não recebe a salvação, nem não vai crer e receber a salvação. Tá? Então, muito claro. O batismo aqui é uma evidência da conversão e não é a base dela. Ele fala, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Mesmo o dom que nós recebemos, que vocês estão pasmos aí vendo, vocês também vão receber esse dom. Tá?
quantos nosso Deus chamar? Opa, será que tem teologia aí nessa frase? Versículo 39. A promessa é para os que estão longe. Quantos nosso Deus chamar? O que você conclui aí sobre a eleição, né? Isso. Eleição, soberania. Ele não só elege, como ele chama. Chamado eficaz. Olha, isso é pura doutrina da salvação, soteriologia. Chamado é quando Deus chama, é quando você ouviu e aceitou, e quer ir até ele. Você quase que ouviu a voz de Cristo, venha, e você disse, vou. Aquilo é o chamado eficaz, tá bom? Então Deus é soberano ao ter chamado cada um de vocês. Não foi escolha sua. No lado humano você escolheu sim, ninguém foi a Cristo na marra, achando ruim. Não. No lado humano você foi querendo, eu fui querendo, sim. Mas por quê? Porque Deus iluminou, deu vida espiritual, discernimento e nos levou até ele a graça irresistível. Tá bom? E são os dois últimos versículos aqui do texto em si, 40 e 41. O que Pedro diz mais? O que Lucas diz mais aqui? Quem quer ler? 40 e 41. Eu posso. Eusênio. Então. Suzana, né? Eusênio. A Suzana lê, a Eusênio lê o próximo, tá, Eusênio? Vai ter outro versículo também. Vai lá, Suzana, por favor. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exorta-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aí o 41. Suzana. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eita, olha que resultado. Como nós vimos, Pedro falou muito mais coisa. O que foi registrado foi só até o versículo 36, a primeira pregação. Depois Pedro falou um pouquinho mais e teve muito mais coisa que Lucas não registrou, tá? Nós vimos aqui que o mundo é hostil. Salvai-vos dessa geração perversa. O mundo é ruim. Isso a gente vê de cada dia de forma mais clara como o mundo é ruim. E eu não estou nem me referindo a aflições que ocorrem no mundo, que mostram que realmente muitas tragédias acontecem, eu não tenho dúvida. Sim, mas além disso, muita coisa ruim acontece no mundo por causa da maldade do homem, evidentemente. Né? Cada vez vê isso de forma mais clara, mais nítida. Né? Eu comentei isso. E quase quantas pessoas se converteram ali? 3.000. 3.000 pessoas. Que sucesso no evangelismo. A pessoa, você gostaria de estar pregando ali para uma multidão de pessoas, de 3.000 se convertem? É impressionante. Agora, isso aqui foi uma coisa, Deus pode fazer isso? Claro que pode. Mas notem que isso aqui foi uma coisa muito impactante, muito atípica. Né? Embora ele possa fazer novamente a questão de muitas conversões. E tem feito na história, às vezes, o missionário vai para uma tribo distante, a tribo inteira se converte. Aí acontecem coisas impressionantes. Tá? Antes das aplicações finais, para a gente concluir, eu tenho duas questões para perguntar para vocês aqui, tá bom? A gente vai concluir daqui, acho que tem mais no máximo uns 10 minutos, eu acho. Depois a gente pode até abrir para a pergunta. Mas, duas questões que eu vou fazer para vocês aí. Eu quero ver a resposta. Como é que todas aquelas pessoas foram batizadas no mesmo dia? Aliás, aqui não diz explicitamente, mas pelo jeito foram. Pelo jeito foram batizadas ali mesmo, tudo indica. Como é que pode? Porque o Jordão fica bem do lado, Jerusalém está aqui, o Jordão passa Jerusalém é construída na margem do Rio Jordão. Então foi só caminharem uns 3 quarteirões e chegaram no Jordão. Foi? Não. Fica a quilômetros de distância. No mínimo uns 30 quilômetros de distância, Jerusalém do Rio Jordão. É longe. Jerusalém, onde é que ia ter tanta água ali para eles batizarem 3.000 pessoas? Alguém tem alguma resposta? Já sei. Claro. Bastava salpicar água na cabeça. Num instante. Junta 10 aqui, salpica em todo 10. Pronto, os 10 estão batizados. Será? Nós cremos que o batismo tem que ser por imersão, por mergulho. Então, um por um tem que ser mergulhado. Tá? Então, como é que foi? Tem uma resposta que não está na Bíblia, está nas evidências. Interessante. Vários tanques de purificação têm sido descobertos pertinho do templo, colado no templo. Isso a arqueologia descobriu não faz tanto tempo assim. Eram tanques que eram usados pelos judeus daquela época de purificação judaica, nada a ver com batismo. Tanque de água, mas feito para a pessoa descer com escadinha. Olha só, tanto para que a escada. Eles desciam a escada, mergulhavam e subiam de novo. Não era batismo, era judaico. O judeu descia sozinho, saía sozinho e tal, mas ali era algo de purificação que nem era purificação real mesmo, seja como for, mas estavam lá. Deus providenciou que tivessem dezenas. Consta que 50 deles foram descobertos ali
no entorno do templo. Então, foi facílimo para muitas as pessoas se dividirem ali. Tudo indica que eles foram usados para o batismo. Tudo indica. Então, foram divididos. Talvez não só os 12 apóstolos tenham batizado. Eu estou chutando, a Bíblia não diz, mas é provável que outros irmãos já convertidos tenham batizado outros. Então, facilitou. Aí não fica tão inviável assim como parece à primeira vista. Tá bom? Então, tem esse detalhe aí. Olha só, algo de notícia arqueológica que nos faz entender melhor como é que algo pode ter acontecido. E, evidentemente, a gente não precisa desses dados para acreditar na Bíblia. A gente acredita que é verdade, mas é bom quando acontece uma coisa dessa, que a gente fica vendo, puxa, olha como a Bíblia é verdade mesmo, eu sabia pela fé, e agora eu estou vendo fatos que comprovam, ou pelo menos viabilizam grandemente algo que pareceria um desafio. Tá bom? A outra pergunta é, seriam essas conversões uma resposta de oração? 3.000 pessoas se converteram. Será que foi uma resposta de oração de alguém ou não? Eu sei que talvez está um pouco especulativo aqui, eu sei. Mas será que a gente tem algum indício bíblico que possa apontar nessa direção? Ou não? Você pode dizer, não, eu não conheço. Acho que não foi resposta de oração, não. Alguém queria arriscar a resposta? Tem a resposta aqui. Olha aí. Vamos para esse texto? Quem quer ler? Aí a irmã Elza está aí ainda? Estou sim, pastor. Pode ler, por favor, irmã? Só um minuto. Agora fiquei nervosa. Lucas 23, 34. Cheguei. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tá certo? Tá, né? Certíssimo. Cristo na cruz pediu ao Pai, perdoa-lhes os judeus que estavam matando a Cristo, e os romanos também, mas principalmente entendeu os judeus que fizeram isso. Bom, eu não aí posso... Não, basta isso. O versículo continua... basta isso? Ainda tem um pedacinho. Pode ler. Tá. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Isso, aí continua. Mas interessante, eu não posso afirmar, mas tudo indica que o que Cristo pediu, que é verdade Cristo pediu, perdoa-lhes. E é curioso que 50 dias depois disso, em torno de 50 dias, 3.000 judeus se convertem. Pode ser uma resposta de oração? Pode. É bem possível que seja. Acho bem interessante isso aí. Ok? Vamos lá. Agora vamos às nossas lições para concluir. Eu trouxe 4 lições aqui. Não vou ser muito demorado nelas, não se preocupe. Eu sei que já estamos no nosso limite de tempo, mas não vou demorar muito, não. Tá bom? Lições. 1. Acerca da... Dá para saber só pela imagem? Difícil, né? Profecia de Joel. Será que daquela profecia a gente pode tirar alguma lição? Além do que a gente já viu. Claro, estou fazendo aplicação agora. Pode. Lembra que aquela profecia aponta para 2 épocas distintas. 1, Espírito Santo, Pentecostes. Outra, segunda vinda de Cristo, precedida pela tribulação. Dois eventos distintos que ele coloca como se fosse uma coisa só. E a gente pode tirar uma lição interessante. Tudo está determinado por Deus na história. Eu sei que o versículo não diz isso, mas juntando outras passagens, nós podemos concluir com certeza. O versículo, Joel fala de 2 épocas bem distintas, estamos bem no meio delas. E nós temos outras passagens bíblicas que mostram que tudo que acontece, Deus está orquestrando aquilo, no mínimo permitindo, designando. Um pássaro não cai sem Deus permitir, um fio de cabelo não cai sem Deus permitir, tudo está dentro do desígnio de Deus. Tudo. Agora, em termos de profecia, será que nós temos profecias para o que acontece entre as 2 vindas de Cristo? A Bíblia tem passagens? Será que tem gente que é mestre nisso? Aconteceu uma coisa lá em Israel, um político lá de Israel fez isso ou isso. Eu descobri aqui, em Ezequiel tem um versículo que foi cumprido ali. Será que é assim? Não. Em termos de profecias, o foco é primeira e segunda vinda, daí para frente. Primeira vinda, segunda vinda em diante. Ou seja, primeira vinda e eventos escatológicos. O que acontece entre as 2 vindas, ou seja, o tempo atual, é omitido, pelo menos a nível de detalhes. Ela dá pinceladas gerais, a impiedade vai crescer, etc, etc. Tudo bem. Mas detalhes proféticos, a Bíblia não fala. Fala das 2 vindas, juntando as 2 em termos proféticos e ignora os detalhes do que acontece no meio. Porém, alguém pode ficar assim, que pena, eu queria tanto que falasse de mim. Fala de você. Cadê o Zani, que ia ler aquele versículo? Está aí ainda ou teve que sair? Estou, pastor. Bom, Zani, você pode ler, por favor, esse trecho?
Salmo 139, 16. Salmos. Só um minuto, pastor, vou procurar aqui. Porque alguém pode ficar dizendo, mas a Bíblia não fala de mim nesse dia. Fala de você, claro que fala, olha aí. Fala assim, não nos detalhes, mas olha só. Pronto. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, versículo lindo, Salmo 139. Que coisa linda. É lógico que nós não sabemos, realmente a Bíblia não diz detalhes do que vai acontecer na sua vida ali, não diz, mas você sabe que cada um dos seus dias, inclusive hoje, amanhã, depois do dia que você vai partir para Cristo, já está designado. Isso é um alívio, nós sabemos. Tudo que aconteceu até hoje foi escrito no livro de Deus, não anula a nossa responsabilidade de fazer o que é certo, claro que não. Nós temos que agir corretamente, e quando nós agimos errado, nós vamos ser responsabilizados, porém, dentro da soberania de Deus, nada vai escapar. Então, olha como isso é muito prático hoje. Então, às vezes a gente se sente muito inseguro com o corona, muita gente falecendo, gente cada vez mais próxima de nós, a gente fica até com medo, e agora, calma. Os que Deus já levou, e muitos parentes, pessoas muito próximas a nós, Deus levou pelo corona. Pergunta se eles querem voltar. Será que talvez você tenha perdido alguém muito próximo de você, que está sendo salvo, está no céu? Pergunta, você quer voltar a passar mais um mês com a gente, para a gente matar a saudade? Seria uma malvadeza para essa pessoa que partiu, porque ela não podia estar melhor do que ela está agora. Graças a Deus, porque eu sei que no lado humano a gente sofre, a gente fica triste, eu sei, é natural, eu sei disso, não estou criticando alguém que sofre ou que tem um certo receio, não, devemos tomar as providências, nós sofremos, eu sei, mas veja de cima, escrito e determinado, a pessoa cumpriu a missão dela, talvez com 70 anos, talvez com 30, cumpriu, se Deus levou aquela pessoa pelo corona ou outra coisa, com 30 anos de idade, era um crente, cumpriu a propósito que Deus tinha para ela naquele evento ali, desde que ela nasceu, estava traçado. Isso dá uma segurança muito grande, ok? Primeira aplicação seria essa, estou aplicando livremente, não estou interpretando o texto de Joel, estou fazendo uma aplicação. Segundo, acerca da proclamação de Pedro em si. Nós temos uma missão aqui, enquanto estamos aqui. Interessante que a Bíblia não revela detalhes do que acontece na nossa era, sim, profeticamente, mas nós temos uma missão, fazer Deus conhecido na terra, em Cristo. Através das nossas palavras, nossas ações, nosso testemunho, nosso caráter, nosso coração, tudo. Faz Cristo conhecido. É para isso que você vive. A razão de nosso viver aqui não é ter família, que é muito bom, criar os filhos, que é muito bom, tudo isso, estudar, ou isso, ou aquilo, faz parte. E Deus pode ser glorificado naquilo tudo, não tenha dúvida. Mas a missão maior é sirva a Cristo, faça-o conhecido. Seja com o tamanho que a sua família for, seja com o tamanho da sua... Quer dizer, independente do seu grau de saúde, financeiro, seja o que for. Você está dentro da vontade de Deus? Amém. Sirva a Cristo. Pronto. Você é a mais feliz das criaturas. Independente do seu condição social, saúde, tudo. Com toda certeza. Tá? Terceira lição. Acerca da intrepidez de Pedro. Eita, essa foto lembra alguma coisa? Essa foto não é essa imagem? Quem é que está sendo retratado aí? É o Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas, seria Cristo e Pedro. Restauração de Pedro. Pedro teve eu já falei isso na aula passada, é mais uma ênfase. Pedro foi covarde, medroso, negou a Cristo, sofreu, foi arrependido, se arrependeu, foi restaurado por Cristo nesse dia aí, quer dizer, oficialmente restaurado, o ministério dele foi mantido, e está aqui dando provas contundentes de que ele foi transformado. Falou corajosamente, vocês mataram o Redentor. E falou mais de uma vez isso aqui. 2 vezes ele falou na mensagem dele. Muita coragem. E quanto a nós, a aplicação, nós temos nessa missão, que não é fácil, nós temos toda capacitação e conforto. Não é fácil às vezes. Eu sei, nós temos inimigos ao redor, inimigos dentro de nós, o nosso pecado, tristezas, frustrações, seja o que for. Mas Deus, assim como Deus restaurou Pedro, num certo aspecto específico, ele pode restaurar e restaura cada um de nós, em quaisquer que forem as nossas debilidades, fraquezas, etc.
Deus fortalece, capacita. Ah, eu sou medroso. Ele dá força. Ele não fez para Pedro, então ele pode fazer para você também. Ok? E a última, para concluir, acerca da oração de Cristo na cruz. Nosso Deus se deleita em responder nossas orações. Depois vocês... vamos lá. Quem quer ler João 15:7? Esse é o último versículo que nós vamos ler. Aliás, eu tinha dito que aquele era o último versículo que passei ali, do nosso texto em Atos 2, tá? Alguém pode dizer, ele me enganou, o último não foi depois que teve outro. Não, do texto em Atos 2, tá, só um instantinho. Do texto em Atos 2 foi concluído, mas tem esses versículos adicionais. Acho que é o Helder? Sim, sou eu, pastor. Por favor, Helder. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só. Se pedirmos corretamente, a mão dele vai agir com poder, se nós estivermos nele. Então, que nós tenhamos fé para pedir, dentro da vontade dele, andando em comunhão com ele, e discernimento para ver as respostas. Porque às vezes a gente pede uma coisa, Deus responde, a gente nem nota. Mas quando a gente analisa, puxa, como Deus me deu aquilo que eu pedi de uma forma diferente, não era, eu nem esperava que fosse, eu nem queria que acontecesse uma certa coisa. Deus permitiu a coisa, mas através daquilo, ele fez o que você tinha pedido em termos de resultados. Não é? Então, que nós tenhamos fé para pedir, conhecendo quem é o nosso Deus, e quando ele responder, que nós enxerguemos e vibremos com isso. Ok? Bom, com isso nós concluímos a nossa aula em si, e eu quero então abrir para alguma pergunta, algum comentário. Quem gostaria de falar?